Boa noite, pessoal. E aí, vamos passar mais um período dessa noite juntos? Então, o nosso papo de hoje é com Marcos Alexandre. Ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa interessante. E eu vou te dizer por que que ele é interessante. Ele é um estudioso, realmente, ele adora estudar. E ele também tem uma família que gosta das mesmas coisas. Então, eles fazem a diferença na vida de pessoas. Eles ajudam muita gente. Eles são incríveis. Bom, eu vou conversar com o Marcos Alexandre. Ele é terapeuta, mas ele é constelador. Oi, meu amor. E aí, como é que Tudo você bom? tá? Tudo legal, e você? Que bom falar com você de novo. Pois é, obrigada. Para nós é que sempre é um prazer, né, Marcos? Legal. Você tem tanto conteúdo para dividir com a gente, é tão legal, né? E eu quero Sim. agradecer também todo mundo que está entrando e dizer que, gente, essa Uhum. live, a intenção é ajudar muita gente, né? Então eu vou pedir para que vocês ali naquele aviãozinho compartilhem, vocês não vão deixar de saber o que está acontecendo aqui, vocês vão Sim. continuar me ouvindo. Mas compartilha lá, gente, pelo menos para 5 pessoas, porque realmente essa live vai ser incrível. Pelo Chamar menos mais é o gente que a para ver, gente né? espera. Claro. Isso mesmo. Ô Legal, Fabiano. Marcos, para as pessoas conhecerem um pouco você, dá Sim. uma pincelada em quem você é, o que você faz. Uhum. Então, a Marilisa está aqui, né? Minha mãe, ela acabou de fazer uma live com a minha irmã, você falou da família antes, né? Então, Uhum. tá todo mundo tá ligado nas constelações, nessa parte energética, nessa parte terapêutica. Né? Tô vendo que a Marilene, que é aluna da Marilise, que é minha cliente também. Então, né, a gente trabalha com essa questão da cura energética, da constelação. A Marilise, ela é multiplicadora da Escola Hellinger aqui no Brasil, né, docente da Uhum. Escola Hellinger, né, então é um trabalho de constelações bem original, verdadeiro, né, não é um achismo, não é uma constelação qualquer, né, ela faz um trabalho bem sério, e dessa forma eu aprendi com ela, né, Aham. então ela faz as constelações em grupo, né, aliás, agora não está fazendo em grupo por causa da pandemia justamente, né, Aham. mas ela fazia aqui em Joinville, Balneário Camboriú, os grupos, e eu e a Júlia, minha irmã, fazemos os atendimentos individuais. Né? Então a Uhum. constelação, ela vem, aprendemos, né, com a Marilise, que faz a constelação original, verdadeira, e com isso a gente também pode também ajudar as pessoas, né? Muito, gente. Eu quero, assim, antes de começar a conversar com o Marcos sobre tudo isso, eu quero rapidamente dar o meu depoimento e dizer que, para mim, foi tão importante ter feito uma constelação com ele. Uma não, eu já fiz com a Marilise lá em Balneário, Sim, já fiz a fez. Uhum. individual com o Marcos e realmente é assim. Gente, como ajuda! É impressionante e é indescritível como a gente sente diferença durante um certo período. Ali na hora você Sim. vai se envolvendo com as coisas todas, mas depois assim você entende muitas coisas importantes e você entende que tudo é superável. Qual que é o nosso tema de hoje, Exatamente. Marcos? Exatamente. Você falou uma coisa interessante, é superável, né? Porque Aham. tudo pode ser compreendido com um novo Exato. olhar. A constelação mostra o que a gente não sabe. Né? Então, você quer resolver um problema, você quer resolver uma questão, você não sabe de onde vem aquilo, e você tenta resolver e não consegue, mas a constelação mostra de onde vem. E aí se faz uma harmonização, uma nova maneira de ver, uma nova postura, né, que se Uhum. fala muito da constelação de postura. Então, quando você tem uma postura diferente, uma postura nova de olhar para algo, para alguém, para uma situação, você fica no teu lugar de verdade em relação àquilo. E, a partir do seu lugar, você consegue fazer algo. Né? E o tema É, justamente hoje, que foi a tua sugestão, né? Olhar para pessoas com deficiências. Olhar para os filhos com deficiência. Como olhar para isso? A uhum. constelação nos mostra também como olhar de uma forma que, que traz um esclarecimento, um empoderamento para as pessoas, uma explicação. Uhum. Né? A É gente já importante fez. também dizer, Marcos, só um segundinho, para quem nunca fez, quem já fez constelação, manda um joinha aí para a gente saber qual que é.
E quem nunca fez, o que eu quero dizer é que não tem nada a ver com religião, né? É importante a gente dizer isso. Não tem nada a ver com a psicologia, né? É outra Sim, pegada, é outro tudo. Olha sim. quanta gente linda e querida aí entrando. O Regis, a Raquel, a Leila, a Lia. Obrigada, gente, por estar aí, viu? Vocês são muito A Vilma também importantes. entrou, Elisa, boa noite. Aham, pois Bem. é. Que Legal. legal, que bom que a gente está tendo bastante gente e eu espero que vocês, gente, compartilhem mesmo, viu? Participem. A Cleide, que bacana. Pois é, Marcos, quem já fez constelação, manda um joinha. E quem nunca fez, depois me fala também para vocês entenderem como é que é isso tudo. O que, que você me diz da pessoa com deficiência? Sim, a gente começou a falar sobre isso porque tem uma explicação para isso na constelação. Não só da deficiência física, como também de outras doenças físicas e mentais. Hum, Né? Você falou antes que não é uma coisa da psicologia, porque o que é uma consulta, uma terapia psicológica? Você conversa, você fala o que você sabe, mas como nós falamos antes, a constelação mostra que a gente não sabe. E de onde vem uma deficiência física? Vem do sistema familiar, vem da nossa sensação, da nossa vontade de pertencimento a um sistema. O Bert Hellinger descobriu essas leis, né, que regem a vida, que é o uhum, pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento é a primeira, a mais forte de todas. E nós fazemos isso de uma forma inconsciente. Então, quando há uma exclusão no sistema familiar, uma hum, pessoa da geração posterior, de alguma geração posterior, vai trazer de volta aquele que foi excluído, aquele que foi mandado embora, aquele que foi rejeitado, aquele que foi posto no hospício. Uma pessoa traz de volta aquela pessoa e se comporta como aquela pessoa, ou tem características, ou traços dessa pessoa que foi excluída, para mostrar essa pessoa de volta. Ela tenta fazer isso. É por amor, por lealdade, por pertencimento. Né? Não dá certo, porque hum. se eu vim depois, eu vou mostrar quem veio antes. Né? Aí a constelação resolve um pouco da situação também, dá um pouco mais de leveza, porque quem veio depois não consegue fazer nada por quem veio antes, apesar de tentar. E é aí que vem os Claro. problemas, aí é que vem a raiz das situações. Né? Então, quando você olha para alguém com deficiência, que nasce, uma criança que nasce assim, ou até que fica assim por um acidente depois, tem uma explicação. Não é um castigo, não é uma coisa assim que é um destino complicado, mas de uma pessoa que tem até uma certa força de conseguir aguentar e passar por isso. E de trazer isso de volta por amor para ser visto pela família. Né? Mas Eu fiz uma postagem. é que Pode falar. muitas vezes as pessoas, quando passam por certas dificuldades, e essa é claro que é um desafio, né? Porque sempre é Sim, uma surpresa e sim, muitas pessoas ficam se perguntando, né? Por que eu? Por que na minha família? Por que meu filho? Por que minha filha? E buscando essa explicação, né? sim. E você acha que, por exemplo, você constelar para entender uh, por que, que você foi escolhido, vamos dizer assim? Porque a gente é escolhido, né, para Não, enfrentar esse tipo de sim, é a problema ou pessoa que não? escolhe. É a pessoa que escolhe passar por isso. Né? Por exemplo, tem uma família Hum, de três filhos e um deles é cadeirante, por exemplo. Aquele hum, que é o cadeirante escolheu passar por isso, às vezes até uma espécie de sacrifício, uma espécie de salvar os outros para que eles não passem, eu vou passar, eu vou trazer uma doença, eu vou trazer algo. E aí que vem também a questão de olhar para essa pessoa, não com pena, mas com um olhar e ver a força que essa pessoa tem. Né? Vamos dar um exemplo, né? Se você tem um problema físico, uma doença, e olha para você e fala, hum, nossa, Fabíola, coitada de você, né? Que difícil viver com isso. Acho que Deus é muito mal para te fazer passar por isso, né? Como você se sente? Se sente hum, fraca com isso. Agora você olha claro, e fala, nossa, Fabíola, como você é forte, hein, para aguentar tudo isso. Só você mesmo. Você, olha, verdade. você consegue ir para frente com isso. Então, você olha dessa forma, você tem força para superar os teus problemas, as tuas dificuldades. Isso traz um empoderamento para a pessoa, traz uma leveza para a família, inclusive. Por quê? Quando uma pessoa nasce com deficiência, não é só o destino dela. Aí tem algo peculiar. É a família inteira que está ao redor disso.
É o pai, a mãe, os irmãos, os cuidadores. É muita gente envolvida, né? Às vezes até na vida inteira dessa pessoa, que tem que ser cuidada a vida Uhum. inteira. Né? Como ela vai ficar na velhice, quem vai cuidar dela? De uma criança que é deficiente. Então tem a família inteira, ela está envolta, né? Envolvida nesse destino dessa única pessoa. Então não é uma coisa só dela, é familiar. E ela traz também, Uhum. como eu falei antes, as questões familiares do passado. Então quando você olha É, para isso, né, se você fala, é que é uma coisa tão complexa, né, da gente entender tudo isso, porque as pessoas ficam buscando mesmo essa sim, resposta, né? E sim, eu tenho muitos amigos com deficiência, eu tenho um amigão, tá, assim, que fez Câmara Júnior comigo, que é uma escola de liderança, ele sim, tem paralisia cerebral, e ele já fez 2 faculdades, ele é uma pessoa incrível, a gente conversa sim, muito, ele é divertido. E eu te confesso que até eu conhecê-lo realmente, eu olhava, eu tinha um olhar diferente, não de pena, mas assim, de desafio, né? Porque para a sim, pessoa com a deficiência é um desafio também, né? sim. E Por isso aí que eu depois a falo, gente vê que essas pessoas elas não são infelizes por ter deficiência, sim, né? Muitas, inclusive, dão banhos de sabedoria, de conhecimento, de fé, de coragem, de luta, né? Quantas pessoas que a gente vê aí nas justamente. Paralimpíadas, por exemplo, que vencem verdadeiros desafios quase que impossíveis, né? Sim. Justamente por isso que a gente vê, como eu falei, a força dessas pessoas. E eu não conseguiria passar por isso. Mas ela consegue. Né? Então, quando a gente fala Uhum, na família, os pais também, juntos, podem cuidar desse filho. Né? Muitas vezes, quando acontece uma deficiência, os pais culpam ou querem culpar alguém pela deficiência. uhum, Isso, de uma certa forma inconsciente, né, acaba afastando o casal. Então, quando uhum. eles se unem, olhem para o filho, né? Esse é o nosso filho, desse jeito ele veio. E nós juntos cuidamos dele da melhor maneira possível. Isso une as pessoas, né? Então, Uhum, é uma uhum. forma diferente de você olhar. Assim como os irmãos também. Né? Muitas vezes, uma família com deficiente, os irmãos acabam se boicotando, se auto-sabotando, para que não tenha uma vida plena se o irmão não tem. Como eu posso se o irmão não pode? Acontece isso também. Né? Então também Nunca tem que tinha cuidar dos pensado irmãos. nisso. Sim, os irmãos podem começar agora a olhar para essa pessoa, né, com dificuldades e começar a incluir então as pequenas vitórias deles, dessa pessoa, aceitar o destino de cada um. A constelação mostra muito essa questão de, não sei se aceitação é bem a palavra, mas uma compreensão do destino, né? Uma Uhum. compreensão do que está por trás das situações. Me veio agora um exemplo, eu fiz uma constelação já faz uns 2 anos, eu acho, com um atleta aqui de Joinville, e ele fez a constelação para o assunto pessoal dele, né? Mas apareceu na constelação dele um bisavô, avô, se não me engano, com dificuldade de locomoção, e não conseguia se movimentar. E aí, no final da constelação, ele disse: Olha, eu vou te contar, para eu voltar a jogar, eu tive que fazer uma cirurgia no quadril, porque eu não conseguia me movimentar. Então, ele trouxe esse bisavô, esse avô, e ele Uhum. conseguiu superar isso. Então, tem uma explicação para tudo isso, né? Verdade. A Carmen está dizendo que a deficiência torna a Uhum. família mais forte, né? Sabendo superar todas as Sim, dificuldades, né? Eu sim, acho que olhando dessa forma, e isso até une o casal, né? E a sim, Adriana, que é da Isabelle Boutique Infantil, diz que a sociedade precisa parar de chamar a pessoa com deficiência de coitada, né? E eu concordo sim, plenamente, né, com isso, porque esse olhar de coitado, isso não é saudável nem para quem nunca. tem o olhar e muito menos para quem recebe, né? Deve ser muito Isso, complicado para quem recebe, né? claro. Como no exercício que eu fiz com você, se eu falo que você é coitada, você se sente pesada com isso. Claro, Agora, se eu falo que você é uhum. forte, isso é bom para você. E há uma explicação por trás disso tudo. Né? Algumas doenças acontecem também. Até me lembrei de uma constelação que fiz essa semana
passado, agora com uma moça, com problemas no pulmão. O que apareceu ali? O filho que o pai dela teve fora do casamento, que ela não sabia, que ela não conhecia. Aliás, não foi o filho que o pai dela teve, foi o filho que o avô dela teve, o tio dela. Então, esse Ah, tio excluído, que não teve herança, que foi mandado embora, que não foi reconhecido, esse tio tinha uma doença no pulmão, igual ao pai. E ela trouxe a mesma doença para a família para que vissem isso. E a hora que hum, ela viu isso, ela entendeu, poxa, agora eu não preciso mais ficar doente. E depois ela me contou, a avó dela tinha contado para ela, né, um dia depois, um dia antes, não lembro mais, essa história, que ela nunca tinha contado, que ela não havia um filho, sabia. não, que havia um Olha. filho realmente fora do casamento. Mas ela sabia inconscientemente, o coração sempre sabe, a alma sempre sabe. E o sistema Uhum. familiar não permite exclusões, aí vem o pertencimento que é tão forte, né? Então alguém Claro, com às vezes se certeza. sacrifica, entre aspas, para trazer de volta essa pessoa com uma doença, com uma deficiência. E é por isso que é importante a gente olhar para isso, não como a vítima, né, que está sofrendo Aham. isso, mas como uma escolha dela e como algo a ser superado e a ser harmonizado na família. Uhum. E deve ser, então, eu te digo que é super saudável que uma pessoa com deficiência faça uma constelação Sim, até para entender um pouco mais, né? Eu acho que todos deveriam fazer, na verdade, né? sim, Mas a sim. constelação ela não pode ser feita com familiares juntos, né? Eu lembro que Não. quando eu fiz, eu fui com o Emílio e o Emílio teve que Uhum. sair da sala. Eu fui em busca de uma resposta que era muito forte para mim no momento Sim. e eu saí com outra Saiu com outra. resposta. Eu falei, gente, Legal. peraí, que tiro foi esse? Porque eu não vim Sim, perguntar isso, né? E o mais sim. legal da constelação é que ela te mostra aquilo que você precisa ver, né? Exatamente, exatamente. O que você tem que saber naquele momento. Então a gente não Uhum, faz a constelação para descobrir alguma coisa. Ah, será que meu pai teve um filho fora do casamento? Você não faz para isso. Mas se teve, vai aparecer. Se você tem que saber, vai aparecer. E é por isso também que é uhum, importante não contar para as pessoas a constelação, não trazer todo mundo para essa história, porque é um segredo, às vezes, que só você tem que saber. Só você tem que olhar. É a tua força de olhar e uhum, lidar com isso. Não tem que compartilhar com ninguém. uhum. E Até aí, porque pessoal, também. vocês estão gostando aí? Eu quero corações, ó. Sim, mandem Corações. corações, mandem perguntas, mandem aviãozinho. Vamos participando aí, Isso! pessoal. O aviãozinho ali, gente, vocês podem compartilhar aí para nós. É muito legal que vocês compartilhem, né? Compartilhem mesmo. A Suzy está falando que é apaixonada por constelação. A Suzy é uma pessoa incrível, maravilhosa, que vem com uma surpresa ótima aí, que depois a gente vai contar Legal. para vocês. Ô Marcos, Sim. me fala da constelação, da diferença da constelação individual para a constelação em grupo. Qual que é essa pegada? Não há diferença no resultado. A diferença está na maneira de fazer a constelação. Quando se faz em grupo de pessoas, as pessoas que ali estão são os representantes. Representam quem vai entrar no campo, quem vai ser colocado no campo. E quando é individual, se faz com bonecos, com pedaços de madeira, com cristais, etc. Né? Mas a constelação não depende de ser com pessoas, com cristais, com bonecos. Ela depende do constelador conseguir entender e olhar esse campo e saber lidar com isso. Como nós falamos antes, né, a constelação mostra que você não sabe. Então você não vai chegar para constelar e dizer, eu quero constelar porque o meu problema vem do meu irmãozinho que morreu sem eu saber, antes de eu nascer. Você não sabe disso, mas o campo mostra. Como o campo mostrou, né, aquele tio que não veio, ou como mostrou ter passado com dificuldade, etc. O campo mostra isso. Então é importante a responsabilidade da pessoa que está sendo constelador, observar esse campo, saber o que colocar nesse campo, harmonizar isso, né? E não só seguir o que a Uhum. pessoa veio pedir às vezes, porque às vezes também não é isso. Ela vem pedir uma coisa, mas não é essa a situação.
né? Foi o que aconteceu comigo, né? É Sim, muito exatamente. interessante. Ó, a Marilise está aí, Sim. diz que a gente tem uma Vocês têm boa boa sintonia sintonia? juntos. É. Ô, Então, quem... Marilise, eu sou apaixonada pelo teu filho. É Né, legal Marcos? também. A gente tem mesmo essa Sim. sintonia e é muito legal. E eu gosto sempre de dizer isso porque a constelação mudou a minha vida, né? Me deixou uma pessoa muito melhor. Eu Muito bom. consegui superar muitas coisas que nem eu sabia que eu precisava superar, e outras que sim, eu fui buscar para superar. E é impressionante, porque a gente realmente sai com respostas, né? É isso que eu acho legal, Exatamente. sabe? Né? É a resposta que Exatamente. você obtém. Mas é importante Porque, também a pessoa escolher um constelador que tenha experiência, porque isso é uma coisa muito séria, né, Marcos? exatamente. Foi como a gente falou antes, a diferença, né, com bonecos ou com pessoas, porque isso não. A diferença está na pessoa que está constelando, no conhecimento, no treinamento. Como é que você vai ver esse campo? Tem um treinamento para isso, tem experiência para isso. Né? Então, a Uhum, constelação não é um teatrinho de bonecos que você põe lá quem você quer. Né? Eu vou colocar minha mãe e meu pai porque eu quero colocar eles dentro da constelação. Uma pessoa me disse uma uhum. vez assim: eu fiz uma constelação lá em Curitiba e daí eu coloquei meu avô paterno porque o materno já tinha morrido, eu não conheci. Como assim você escolhe quem você vai colocar? Você não vai saber o que está no teu campo Uhum. morfogenético. É o constelador que tem que pôr isso no campo, né? Para quem não sabe o que é um campo morfogenético, dá uma explicada nisso, Sim, é o Marcos. campo de informações que nós trazemos. O campo morfogenético de uma pessoa, ele é composto, né, pelo que vem, pelo que foi passado, foi vivido por seus antepassados. E ali tem as vitórias, tem as conquistas e também tem essas dificuldades. Uma história de falência, uma história de exclusão, uma história de prejudicar alguém, por exemplo, né? Porque Uhum. a gente acha que o sistema familiar é pai, mãe e avô e vó que a gente conhece. Não é assim. Também tem os ex-parceiros dos avós, ex-parceiros dos pais, pessoas que, por acaso, os pais e avós prejudicaram. Né? Então, eu fiz Uhum. uma constelação esses dias com uma moça e ela disse: eu ando muito deprimida, eu sofro muito, sou muito culpada, me sinto culpada por tudo que acontece na minha família e tal, tal, tal. Sem ela falar da história dela, que eu também não conhecia, abrimos o campo, né, colocamos no campo, já apareceu de cara o pai e o tio, antes dela nascer. E esse pai prejudicando, de uma certa forma, esse tio financeiramente e se sentindo culpado por isso. Ela, a Uhum. criancinha, né, na época da barriga da mãe ainda, sentiu isso. E ela disse: não, pai, não sinta culpa, eu vou sentir por você. E hoje, ela com 30 anos, ainda sentia essa culpa. Aí eu perguntei para ela se ela sabia de alguma história, né? Ela disse: olha, antes de eu nascer, meu pai e meu tio fizeram uma sociedade, uma empresa, mas aí aconteceu tal coisa. Enfim, realmente tinha alguma coisa disso, né? Mas que a Uhum. pessoa inconscientemente, por amor, né, trazia aquilo de volta e trazia o sentimento do pai, querendo fazer pai, querendo ajudar o pai a não se sentir culpado. Não adiantou nada Uhum. porque ela também se sentia culpada, algo que não era bem Pois dela. é. Né? Então, quando Uhum. você olha para isso, quando você vê e deixa com ele as consequências do que ele fez, porque se ele prejudicou alguém, também tem uma história por trás disso. A gente não pode julgar nada, a gente pode saber o que é certo ou errado, por que algo aconteceu. Mas apenas com a pessoa que ela lide com as consequências disso e eu fico no meu lugar. Né? Então ela disse: eu sou Exato. apenas a filha, eu sou pequena, eu vim depois. O que você fez com o meu tio, deixa com vocês e eu vou viver a minha vida. E assim a pessoa se sente Uhum. livre, leve. É por isso que a constelação traz uma Isso. leveza tão grande para as pessoas. Gente, isso é tão real, porque literalmente você fica carregando o pacote que não é seu, né? E você não Exatamente. precisa disso, né? Só que esse sentimento de Exatamente. culpa, esse sentimento de rejeição, esse vários sentimentos que a gente tem e a Sim, gente não percebe que a gente tem, a gente não sabe, às sim. vezes nem sabe que tem, né? Claro, porque é Mas inconsciente. o importante é você largar aquele pacote com a pessoa. É problema dela, não é problema seu, né? Eu acho que resumindo é mais ou menos isso. Sim, mas é mais ou menos isso. Então, esse campo morfogenético, como você perguntou, é um pacote.
ou vários pacotes de várias informações. E cabe a Uhum. nós, então, carregarmos a força, carregarmos a superação das pessoas. Né? Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, nós somos descendentes, né, de pessoas que vieram desbravar. Tinha mato, tinha animais, elas tiveram que vir, né, construir uma casa com as mãos. Imagina que dificuldades as pessoas passaram. Passaram fome, passaram frio, morreram, né? Deixaram suas famílias na Europa. Quanta tristeza, quanta dificuldade tem nisso aí também, além da superação. Verdade? E muitas vezes nós Uhum. trazemos isso. Nossa, meu bisavô passou fome. Como que eu vou, então, ter uma vida boa se ele passou fome e eu sou descendente dele? Então, bisavô, eu vou Uhum. ser igual a você. Também vou passar fome. É um pertencimento. Mas, de novo, é inconsciente e não é uma coisa saudável. É o amor cego que nos faz ser Aham. igual. E com a Né? constelação, você entende isso e, Sim. vamos dizer assim, o universo conspira para que você não Sim, porque sinta você, mais isso. não é bem que você não sente, mas quando você solta esse pacote, como você disse, quando você não está mais carregando isso, você tem espaço para carregar coisas diferentes, para fazer coisas novas. Uhum. Então você só olha para aquilo que está causando uma dificuldade e você não olha para outras situações. Quando você passa a olhar para outras situações, aconteceram coisas diferentes, mas é porque você está se permitindo olhar para algo diferente. Né? Quem quiser Uhum. olhar no meu Instagram, depois nos depoimentos ali, tem destaque de depoimentos, muitos falando disso, né? Mudanças, mudanças, mudanças. Não é porque veio assim, caiu do céu, não é uma mágica. É porque a própria Aham. pessoa mudou. Ela deixou Uhum. um pacote, né? Ela deixou o campo, ela deixou a dificuldade com quem é de direito, digamos assim. E ela então ficou mais leve, né? Mas no caso, por exemplo, da pessoa com deficiência, né? Uhum. É, como assim? De que forma que a pessoa pode lidar melhor com isso? Ou os Sim, pais, de que forma eles podem não largar o pacote, mas entender o que está acontecendo? claro. Até porque, Fabíola, se é uma coisa realmente física, às vezes não há uma cura para isso. Então a pessoa pode constelar e entender por que, que ela é cadeirante. Porque o bisavô dela, que era ficou aleijado, foi enterrado vivo. E esqueceram ele lá. Nunca mais falaram dele. Hoje ele traz a pessoa de volta. Ele entende isso, fica mais leve para ele. Talvez ele não vai conseguir andar de novo, trabalhar o corpo físico dessa forma, mas vai trazer uma leveza de por que ele está fazendo isso, em honra àquela pessoa, e para a família também fica uma coisa mais leve. E que vai melhorar fisicamente também vai. Talvez não vai curar, mas vai melhorar muito também. A gente vê várias situações Uhum. de doenças que não é que resolvem, né? Mas tem curas, sim, milagrosas até, e tem curas que acontecem porque a pessoa começa, o seu campo, né? Energético, astral, emocional, fica diferente. E o corpo, nosso corpo físico, ele responde a isso. Ele é um Uhum. reflexo disso. Né? Entendi. A Bianca está perguntando ali em cima, né, que se as Uhum. respostas são as mesmas com bonecos e com pessoas. Se tem alguma Sim, é a mesma diferença. coisa, como eu falei. Desculpa, não entendi? Tem alguma? Se é a mesma coisa com bonecos ou com pessoas. Sim. Como, talvez ela não escutou, como não falamos antes, né? A mesma É, eu coisa, acho assim, que a ela entrou constelação não tem. depois. A constelação não tem diferença. É, não tem diferença se é com bonecos ou com pessoas, desde que seja a constelação verdadeira, né? Desde que seja bem feita, né? Aham, Vai ter a mesma sim. resposta. A Simone está perguntando se a esquizofrenia é considerada deficiência também. Não, ela é uma doença psiquiátrica e também tem uma explicação na constelação. A esquizofrenia acontece quando há um assassinato na família e a pessoa que é esquizofrênica, ela traz os dois para serem vistos, a vítima e o perpetrador. Então ela traz os dois para serem unidos. Como eu falei antes no sistema familiar, pertence ao sistema também que é prejudicado por alguém. Se o teu avô matou alguém, a pessoa que foi morta faz parte do teu sistema. E o teu avô, que é o assassino, faz parte do sistema daquela pessoa, daquela família. E se isso não é Uhum. visto, de novo, alguém traz para ser visto. Uma criança nasce 40 anos depois e traz o bisavô e quem ele matou. E ela vive, então, esquizofrênica por causa disso.
Então, quando é feita a constelação, se vê a família, né? Se vê essas pessoas, e isso pode, então, ser, vamos usar um termo, tirado, né? Harmonizado, visto, não Uhum, precisa mais ela fazer isso. Então, ela pode viver, né, bem. uhum. Bom, A gente está tem, falando aqui, claro, em pessoa com deficiência, mas também isso não é só isso, né? Porque a constelação é um mundo à parte, né? sim, sim. Que outros É uma, temas que você diria que são legais? Mas antes de você tudo. responder isso, eu vou pedir, gente, para que vocês compartilhem aí, né, essa live, quem está entrando agora. Olha, a Adriana deu uma contribuição muito interessante ali, que esse Diga. método tem sido aplicado por alguns tribunais e por contribuir para que as pessoas identifiquem os seus reais problemas e consigam resolvê-los da forma mais satisfatória. A Adriana, Perfeito. ela é advogada e ela trabalha com isso, sabe? Então, assim, ela, nossa, ela pode contribuir de uma forma muito interessante, né? Adri, eu quero te entrevistar, Adri. Muito legal. E, O direito sistêmico, né, foi criado no Brasil pelo Sam Stort, que é um colega da minha aham, mãe na Hellinger, né? E hoje o Brasil é um dos países de ponta no uso da constelação nos tribunais. E justamente funciona por causa disso, porque mostra de onde vem a real causa de um atrito, né? De um processo, aham, que às vezes a pessoa vai lá, processa alguém, ela até ganha o processo, depois ela processa de novo. Por que, né? Porque não é de verdade aquilo, tem algo por trás disso. uhum, Né? Ou claro. nos casos de violência doméstica, inclusive, né? Então a pessoa vai lá Hum, tirar a mulher, e ela vai lá, processa e pede divórcio, mas uma semana depois está morando com ele de novo. Por quê? Ou casa com outro que bate também. Por quê? Tem alguma coisa por trás disso tudo, né? uhum. E o direito sistêmico, É, então, ele mostra e isso. o fato de estar nos tribunais, quer dizer, só prova literalmente de que é uma coisa muito Sim, séria, né? A Suzana tá sim, contribuindo aí que Santa Catarina foi o primeiro estado a usar a constelação em tribunais, né? A Marilise, que também está aqui na nossa live, usa, inclusive nos presídios, né? E que é um trabalho sim. interessantíssimo, né? Na E para verdade, vocês verem como isso está não em alta, mas como isso veio à tona de uma maneira para realmente ajudar as pessoas, né? sim, sim. Na verdade, o Substort começou a usar na Bahia, não foi em Santa Catarina. Foi na Bahia que ele começou a fazer isso. Ele é juiz na Bahia até hoje, né? Mas dá aulas de direito sistêmico no mundo Uhum. inteiro. E A, tem várias ah, provas, né? Ele sempre, eu assisto as aulas dele sempre online, e ele sempre conta vários casos de várias situações, desde várias de família até criminal mesmo, onde a constelação mostra uma verdade. A constelação sempre mostra o que é verdade na situação. E assim as pessoas podem, então, ficar mais calmas, ficarem mais. Fazer acordos, porque vê que não é contra você que eu estou lutando. No fundo, é outra coisa que me incomoda. E se eu vejo isso, então eu te deixo em uhum, paz. E não vou mais processar você, sabe? Aí vem os verdade. acordos, vem as conciliações. Né? Uhum. A Ah, Ludmilla fala. então, a Lud está perguntando aqui se o problema é solucionado em outra dimensão. Será? Não, é nessa dimensão aqui mesmo. O campo morfogenético não tem tempo nem espaço. Tanto que, como eu falei de alguns exemplos, né? Um avô, um bisavô, alguém que você nem conheceu, esse campo Aham. existe. Não tem tempo nem espaço para isso. Você existe em você, no teu corpo mesmo. Que não é só o corpo físico, nós sabemos, né? Tem mais coisas por trás disso. Mas nós vivemos numa dimensão física, sim. E é aqui que a gente resolve as coisas. A gente vê, a constelação nos ajuda a Uhum. ver o que é invisível, entre aspas, né? Você não vê racionalmente. Mas quando você se coloca numa constelação, você vê, você enxerga. Isso está aqui, com você, no teu corpo, todo dia, o dia inteiro. Você que não vê. A hora que você vê isso, pronto, está resolvido. Então é Pois aqui é. mesmo, aqui e agora, sempre. E resolve, tá, gente? Resolve. Quem nunca fez, Ludmilla, eu
super indico, né? Inclusive para algumas coisas que acabam acontecendo na vida da gente e que a gente fica buscando por quê, por quê, por quê. Eu sempre digo, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, eu sempre digo que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Mas isso não tem nada a ver com religião, mas eu digo isso porque tem coisas que fogem à nossa compreensão, mas a gente tem o livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer o mal, né? E essas pessoas que fazem o mal, de algum jeito, de alguma forma, isso vai ter um preço lá na frente enorme. E pode não ser para Sim, essa pessoa, né? Pode ser para esta outra familiar, um outro familiar que vem e que, ai meu sim, Deus, né? Cansa até você fazer a sim. constelação. Agora, a gente nunca, só que a gente nunca sabe, Fabíola, de verdade, o que é bem ou mal. Porque no teu ponto de vista, se teu avô matou alguém, ele pode ter sido mal, mas quem sabe ele salvou alguém que essa pessoa iria matar. Então ele pode ter É feito verdade, é bem. tão. É A gente não verdade. sabe o que está por tudo, né? Então a gente não pode julgar. A constelação não tem o julgamento do que é certo ou errado, porque do ponto de vista de cada um pode haver algo certo ou errado. Não existe bom ou mal, porque até algumas tragédias, a própria deficiência, como nós falamos, como um instrumento de evolução, como um instrumento para a humanidade, às vezes. Tem gente, por exemplo, que morre em acidentes muito graves, muito trágicos, Pois é. que são mártires, para que depois outros não morram dessa forma, né? Às vezes uma criança cai de um prédio para que outros crianças não caiam, para que então seja feita uma grade de proteção. Pessoas morrem numa boate incendiada para que a partir de agora então se coloque o limite de pessoas que podem entrar na boate. Pessoas morrem num acidente de avião para que a partir de agora então não se permita mais tal coisa. Então a gente não pode dizer o que é É, certo ou errado, entendeu? é verdade, não Há algo, existe isso, algo né? muito Esse maior por certo e trás disso errado tudo, é. né? Me fala de Bert Mas eu Hellinger. entendi o que você queria. Sim, eu só queria completar. Eu entendi o que você quis dizer de certo, errado, bom ou mal, porque também, Fabíola, tudo tem consequências, e nisso você está certo de falar o que você queria É, dizer. isso que eu quis Porque se alguém dizer, né? prejudica, sim, eu entendi, só queria dizer do bom ou do mal, porque se alguém prejudica alguém, e realmente prejudica, a gente não sabe se prejudicou mesmo ou não, né? Mas se foi algo assim, sim, haverá consequências. Sempre. E não sou eu que vou Uhum. julgar qual é a consequência, ou que vou determinar qual é a consequência. É o próprio universo, é o campo morfogenético que vai trazer isso de volta para ser visto, para ser Uhum. harmonizado. Então não cabe a nós esse julgamento, mas sim, tudo tem consequências. E às vezes nós não temos livre-arbítrio, porque estamos ligados nesse campo. Estamos ligados nos antepassados e repetimos as histórias deles, sem querer. E aí eu não tenho livre-arbítrio. Eu só tenho livre-arbítrio se eu estou livre dos emaranhados. Isso o Heidegger dizia Uhum. também. Só existe livre-arbítrio para quem está livre dos emaranhados sistêmicos. Aí que é legal a Entendi. constelação, para você saber quais são os emaranhados e libertar-se deles. Então, ai, gente, é muito É muito legal profundo, é muita constelação, coisa né? que dá Muito para, né? profundo, Sim, é um papo cabeça, né? Mas assim, o importante é a gente dizer, e para sim, quem não conhece, né, que tudo isso não é um achismo, né? É um estudo super profundo de Bert Hellinger, né? Por isso que eu te pedi para falar um pouquinho nisso, né? A sim, Ludmilla até está levantando ali uma sim, outra questão. A gente escolhe assumir um erro de sim, algum antepassado? sim. Escolhemos por amor, pelo pertencimento, pela lei do pertencimento ao sistema familiar, escolhemos fazer isso. O Hellinger descobriu isso através de vários experimentos. Ele foi padre, ele viveu na África como missionário, observando tribos, né, muito primitivas do povo Zulu. Ele observou os comportamentos dessas pessoas e ali ele descobriu algumas leis, algumas que ele chamou de ordens, né, as ordens da vida, as ordens do amor, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E isso foi comprovado depois, mais tarde, pelos físicos, pelos cientistas que estudaram o campo morfogenético. Então, quando o Heidegger começou a descobrir isso, nos anos 70, aí, 60 e pouco, 70, não existiam laboratórios de física quântica, não existiam as máquinas que existem hoje.
era o fenômeno, né? Que ele observava esse fenômeno e ele codificou essas leis, essas informações, através dos fenômenos que ele observou, nas constelações, nos grupos, etc. E com o tempo, né, nos anos 80, então, já começou a se falar do campo morfogenético, experiências foram feitas sobre isso, e que começou a se ver isso de uma certa forma mais científica. Mais tarde, né, mais recentemente, falamos agora do direito sistêmico, aplicando isso nos tribunais, provando que é uma situação da física, da biologia quântica. A biologia mais novo da ciência não é mais a física quântica, é a biologia quântica hoje, que estuda a epigenética, os genes, sim, essas informações trazidas não no DNA físico, mas na energia que nós trazemos. E o Hellinger descobriu isso de uma forma muito rudimentar, talvez, pela época que ele descobriu, né, décadas atrás. Mas que hoje tudo está sendo comprovado cientificamente, por isso que pode ser usado nos tribunais, e por isso que tem que ser feito de uma forma também muito consciente, muito responsável. Eu ia dizer essa palavra, muito não é qualquer um que pode fazer um responsável. cursinho. Sim. E sim, olha, vou te exatamente. dizer que existem Tem que ter pessoas, muito sim, estudo. né, que acham que está capacitada ou que está capacitado para fazer abrir um Sim. campo morfogenético, e isso, gente, é por isso que eu falo sempre. E por isso que eu quis te trazer aqui, justamente porque isso é de uma responsabilidade, você pode mudar a vida de uma pessoa até para pior, né? Se você não tiver essa responsabilidade, né? A Annelise está falando que o som está falhando. De vez em quando o teu som falha um pouquinho, Claro. Marcos. Deve ser o teu sinal aí, alguma... o meu também? O teu também falha. Então coisas do universo. Mas tudo bem. Sim. Mas está dando, né, para ir. Falar... Vocês estão gostando, gente, da live? Sim. Eu quero... Manda aí um joinha aí para nós, né? E depois também seria bem legal as pessoas comentarem ali no nosso feed, né? Porque às vezes todo mundo vê o feed, sim, mas ninguém comenta, né? Quer dizer, ninguém não, muita gente comenta, mas é legal quando bastante gente comenta, né? Ô Marcos, me fala de uma experiência assim que você tenha tido bem bacana de constelação, que você tenha sentido que realmente mudou a vida da pessoa, fora eu. Fora a minha. Pois são tantas experiências, mas uma que me veio marcante agora, de uma pessoa, uma vez ela veio tratar a questão de autoestima, ela disse isso no começo, né? A autoestima dela, de ver a vida de forma mais, de mais aceitação e tal. E apareceu uma surpresa ali na constelação. Apareceu uma companheira do pai dela, antes do pai casar com a mãe dela. E um término que não foi bem resolvido ali. E essa menina nasceu, então, com um sentimento de rejeição, ex-companheira do pai. Então, veja como, né, foi uma surpresa para ela, para toda a constelação, sempre uma surpresa, né? Sempre. Trouxe para ela uma abertura em vários caminhos na vida. Depois ela mandou mensagem, ela conseguiu fazer uma cirurgia que ela queria fazer, conseguiu trocar de emprego, ela conseguiu viver melhor em várias situações. Então, de novo, né, se colocar no seu lugar, então eu não sou mais aquela mulher que foi abandonada, eu sou apenas a filha, eu não preciso mais me conectar com ela. Eu posso ser apenas a pequena, a filha, aceitar o pai que eu tenho, como pai, não como homem, mas como pai. E assim isso vai tendo consequências, né, em todos os aspectos da vida. Legal. Tem duas perguntas aqui, eu vou puxar essa pergunta. O Rafael, então, o que o Cosmos pode nos ajudar em relação aos pets? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu não sei bem como responder isso, porque os pets, os animais de estimação, não fazem parte de uma família. O sistema familiar, eles não são... Não. Eles fazem parte da história da família, sim.
acompanham o crescimento dos filhos, etc. e tal. Mas eles não são pai, nem mãe, nem filho, não tem o gênio, não tem o sangue. A família é a genética. Ah, Então, os ah, pets ajudam sim. É bom você ter um pet, é bom você ter uma lembrança, às vezes, de um cachorro que ficou 15 anos na família. Sim, mas ele não faz parte do sistema familiar. E nem pode ficar no lugar de alguém que partiu, por exemplo. Ah, então eu perdi meu pai e vou comprar um cachorro agora para ser minha companhia. Não vai dar ah. certo. O cachorro não pode ser o pai. Vai ser pesado para o cachorro. Ele vai morrer também. Não vai dar certo. Então, os pets têm que ficar com pets no Entendi. lugar de cada um. Animal é animal, pessoa é pessoa, genética é genética. Né? Até por isso que a constelação é tão usada em caso de adoção, porque a gente vê claramente, né? A família é genética, mesmo que você não conheça teu pai e tua mãe biológicos, familiar. De lá que você veio. Não é quem cuida de você, é de onde você veio, de quem te deu a vida. É ali que está a tua história. Ali que está o teu campo morfogenético. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Seria interessante comentar que apenas a pessoa e o constelador irão entender. É, né? Sim, às vezes nem o constelador entende direito, nem a pessoa entende direito, porque a constelação ela é feita, né, para harmonizar o que tem que ser visto naquele momento, e a alma sempre sabe. Nem sempre a pessoa está disposta a ver ou a entender aquilo. Mas a alma entende, a alma viu. Você pode não aceitar ver isso, por exemplo. Você pode não aceitar que teu pai teve um caso fora do casamento. Mas a tua alma viu, tua alma aceitou, tua alma entendeu. E você pode não, às vezes pode até não entender isso racionalmente. Mas não cabe também ao conquistador explicar. Não cabe ficar contando os segredos. Eu já fiz constelação assim, né? Uma pessoa que foi constelar uma questão com a filha dela e apareceu ali a filha, o marido e a amante do marido. E essa pessoa, ela ou não entendeu ou fingiu que não entendeu. E ela disse, quem é essa outra pessoa aqui? Eu disse, não sei, mas fala tal coisa para ela, fala assim, né? A gente usa as frases de solução, né? Resolveu. É o super em família. Ela mandou mensagem, minha família está ótima. Se ela entendeu ou não, eu não sei. Mas aconteceu aquilo ali. Né? E às vezes também eu não entendo o que aparece. Já aconteceu também de aparecer um segredo. Então a gente põe em um cristal, até um boneco, que é um segredo, que até a pessoa sabe o que é. E eu pergunto, sabe o que é isso? Sim, eu sei. Mas eu não tenho que saber. Não cabe a mim especular alguma coisa, mas ela sabe. Ali o pessoal tá babá de animais em Joinville. Eu acho que deve ser a Josi. Muitas pessoas ficam travadas e com medo de expor, né? Eu acho que isso é até um pouco natural, né? Que a pessoa tem assim uma certa resistência, precisa resolver, sabe que tem que resolver, mas é como você falou, né? Se a pessoa souber, tá tudo certo, né, Marcos? Sim, sim. A constelação, né, que eu faço, que a Annelise faz, que nós fazemos, ela é baseada num profundo respeito a essas leis sistêmicas, ao destino de cada um. Não há julgamento, falei antes, não há certo ou errado. Um aborto é certo ou errado? Um aborto é um aborto. Não tem certo ou errado. Um assassinato é certo ou errado? É uma morte. Não tem certo ou errado. Aquele pai que prejudicou o tio, porque ele não interessa. E talvez até ele foi prejudicado antes, a gente não sabe. Então a gente não julga nada. A gente não pode ficar julgando, nem conjecturando, nem tentando explicar as coisas, entendeu? A Ana está perguntando ali se faz apenas uma vez ou pode fazer várias vezes. Por favor, de novo, você perguntou? A Ana está perguntando se você faz apenas uma vez ou se pode fazer várias vezes. Sim, você faz uma vez para o assunto a ser constelado. Depois nunca mais vai constelar aquilo, porque resolve numa constelação. Ela não tem começo, ela tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim ali e acabou. Você pode constelar 20 vezes, 20 assuntos. Mas aquele que você constelou uma vez, se foi real, constelou uma vez. Até por isso que a gente fala que a constelação é a terapia mais econômica que existe.
Porque não tem sessão, retorno. Você faz e acabou. É ali. É verdade. A Lud está perguntando se precisa ter um É assunto rápido. pré-definido para constelar ou pode constelar para uma harmonização? Não, geralmente você tem um assunto pré-definido, algo que te incomoda. Alguma coisa te faz querer constelar. Saber o quê? Ah, eu tenho um nó na garganta, eu tenho um nó no peito, não sei por quê. Tudo bem, mas constela isso vai para isso, né? Você vai constelar porque tem algo a resolver. Aham. Senão não precisa constelar, né? Se tá tudo certo, ótimo, então não constela nada, né? E assim, né, gente? Vou tomar a liberdade de falar, Marcos, mas, por exemplo, a gente está falando de coisas de família e tudo mais, Sim, mas, por exemplo, você pode constelar por que que o teu negócio está sim, travado, né? Ou por que sim, que o teu qualquer assunto. casamento não está legal, ou porque, sabe, qualquer assunto, né? Qualquer assunto. A gente falou da deficiência, da esquizofrenia, o autismo. Né? A Maria Luísa fez uma live na semana passada e uma moça entrou para falar, porque a live as pessoas participam, como estou com você aqui agora, né? A Simone entrou, uma filha adotiva com autismo. Ela deu depoimento. Ela falou, fiz a constelação com o Marcos online, só tá vendo de longe os bonecos ali. E ela contou como a filha mudou o comportamento depois da constelação. Ela não falava, passou a falar. Ela não comia sozinha, passou a comer sozinha. Por quê? Porque a mãe adotiva, ela viu algo que precisava ser visto na constelação. E isso muda todo mundo. Não para mudar as pessoas, mas quando você muda o teu olhar, as coisas mudam também, as pessoas mudam também. Com certeza. Aham. Nossa, gente, muda muito. A Adri ali está Sim, falando que não raras vezes as constelações mostram que o cliente ou algum outro familiar está repetindo um padrão dentro daquele sistema, né? É isso aí sim, mesmo, né? justamente. Sim, justamente. É, você comentou que uma mulher constelou a filha e o marido da filha. Posso constelar um problema de Não, saúde de filho adulto? não é que ela constelou a filha, ela foi constelar a dificuldade de relacionamento com a filha. E nessa constelação, então, Hum, apareceu. O que estava ligado a essa dificuldade? Era a filha, o marido, uma terceira pessoa no casamento, que ela não sabia. aham. Né? Também, às vezes a pessoa vai constelar. Teve um caso, eu até falei numa live esses dias. Ela foi constelar o caso, também ela com a filha, né, com dificuldades. O que, que apareceu? Uma irmã da avó dessa filha, né, então uma tia-avó dessa filha, que morreu muito cedo, morreu com 16 anos de idade. E essa menina trazendo essa pessoa de volta, essa tia-avó de volta. Também não ia dar certo o relacionamento. E quando ela trazia essa tia-avó, ela ficava maior, ela ia ancestrais. Então dava conflito entre os pais. Então cada situação é diferente. Você não vai constelar o filho, o marido. Você não pode fazer por outras pessoas. Você faz para uma É. situação. Exceção é, às vezes, dependendo, sim, um pai ou mãe por um filho pode fazer alguma coisa. Às vezes, e dependendo do caso. Não é sempre também. Um filho adulto pode constelar sozinho. Não depende de um pai para constelar. Né? Então, se a mãe Ô, quer constelar pelo Marcos, filho, talvez ela está se metendo demais na história do filho. isso também Cabe ela acontece, entender né? isso. Sim, sim. E o Osmael está perguntando se pode constelar um carro ou um bem. Depende, Ismael. Você pode constelar uma empresa, você pode constelar a venda de um imóvel, a venda de um carro pode constelar, tudo tem uma energia. Mas qual é a tua intenção em constelar um carro ou um bem? Não sei se você pode fazer isso ou não, porque a constelação não tem uma intenção pré-definida que eu posso manipular, entendeu? Então, eu posso constelar uma empresa, sim, para saber por que, que essa empresa tem problemas. Ou por que, que esse imóvel não é vendido nunca. Sim, eu posso. Ou por que, que o inventário não vai para frente, por causa do direito sistêmico. Sim, eu posso constelar isso para entender. Mas se é que eu posso fazer isso, se é que é necessário, é possível que eu entenda. Né? Então, constelar um É, bem, um carro, você quer com isso, né? eu acho que daí, nesse caso, por exemplo, o tarô é legal, não é?
Não seria legal para o Sim, Osmael, também. por exemplo? Sim, Né? sim, sim. É, no começo do ano eu fui Tarô, fazer eu uma trabalho com o tarô há muitos anos também. e no começo do ano eu fui fazer uma consulta com o Marcos. Ah, eu vou falar aqui, Fala. porque foi incrível. E o Marcos me falou uma coisa que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, ai meu Deus, né? O que será? Ele falou: olha, você vai estar com uma pessoa idosa esse ano durante um bom tempo e vocês vão ficar muito juntas, vocês vão cuidar, você vai cuidar dessa pessoa, e não que vai ser ruim, ou essa pessoa vai estar doente, ou nada disso, eu não sei se você lembra disso, mas eu saí de lá falando, puxa vida, Não, né? não lembro. O que será, né? Porque uma pessoa idosa, até ou é minha mãe ou é minha sogra, né? Sim. E aí veio a pandemia, né? E eu estou com a minha mãe, né? O tempo inteiro, Hum, praticamente. Então, assim, até eu estava falando esses dias com ela, eu falei, mãe, você sabia que no começo do ano, assim, assim, assado? E... Ai, mas que incrível, né, Marcos? É uma coisa sim, assim que eu fiquei de cara. isso, Depois de muito é, tempo que eu lembrei disso, eu falei, nossa, olha eu não só, lembrava disso. né? Mas justamente Aham. a gente não entende detalhes às vezes, né? E como eu trabalho já com a constelação há muito tempo, o tarô também, eu já consigo ver no tarô esse campo energético, esse campo familiar, esse campo morfogenético. E aparece ali Uhum. algumas informações que eu consigo ver, consigo passar, às vezes sem os detalhes inteiros, né? Mas a gente consegue ver alguma coisa, e daí também funciona. Aham. Todos estão interligados, né? Aham. Não, é muito legal. Ali alguém comentou que é difícil levar os filhos para constelar, né? É, é muito difícil levar filho para constelar. Que pena, Deixa, né? deixe cada um fazer no seu tempo. Nem sempre as pessoas estão preparadas, nem sempre elas estão prontas ou querem É, fazer isso. é Né? verdade. Cabe a você, como mãe, como pai, também aceitar o destino dessa É pessoa, verdade. as limitações dela. Quando você quer muito que alguém vai constelar, porque alguém vai mudar, é porque você está dizendo para a pessoa, você está errado, não é bom ser assim. Você está E quando você fala julgando, isso para a né? pessoa, quando você fala isso para a pessoa, para ela é um peso. Às vezes a pessoa está doente, está deprimida, já é difícil, ou alcoólatra, já é difícil viver assim. E se o pai e a mãe ainda estão julgando, é mais difícil ainda, até que a própria pessoa consiga sair disso. Às vezes o que É. o pai e a Mas mãe na mais verdade querem, quem tem que constelar é a mãe, né? Não o filho, né? sim, sim. Porque às Muitas vezes o que o vezes pai é e a mãe isso, mais né? quer é que o filho se cure. Mas o É, olhar claro, de lógico. dizer que você está errado congela a pessoa daquela forma que ela não consegue mudar. Uhum, é verdade. Ai, Sim, olha, sempre é uma delícia conversar contigo, é que sempre bom. maravilhoso. Também Eu gosto. adoro o teu trabalho, né? A gente Que se dá bom, Fabiola. super Obrigado. bem, né? Quanto tempo que a gente tem essa relação bacana, né, Marcos? Já há Ah, muitos anos, eu já até perdi a conta já, é. Eu né? acho que eu fui no teu programa a E primeira vez já faz uns mais de 5 anos, eu acho. Mais de 5 anos. né? Pois É, é, que sim, coisa legal. E os sim, teus cursos também são bárbaros, né? Mas olha, sim. gente, quem está aí que não conhece o Marcos, entra no site dele, né? Fala aí do teu site, Marcos. Isso. marcosalexandreonline.com. Ali tem todos os vídeos com a Fabiola estão lá. Vocês podem ver todas as entrevistas antigas, os novos também. Tem as Aham. informações sobre os cursos, sobre as constelações, os atendimentos. Alguém que pergunta se é em Joinville? Sim, eu moro em É Joinville, mas Joinville. atendimentos são online. Sempre foram online, Hum, na verdade. Né? Você pode ir no consultório, sim, mas também, hoje é de máscara, meio distante, tudo bem, mas online funciona da mesma forma. Não tem aham. distância para energia. Né? Então, a Uhum, constelação, o tarô, funciona online também. Não tem distância. aham. Legal, que bom. Gente, está terminando. Eu tenho um minuto para dizer, Marcos, Olha, muito obrigada. Eu nem vi passar. O Emílio está aqui falando, meu Deus, terminou, e agora o Instagram já está me avisando também. tá Então, bom. gente, olha, muito obrigada por quem esteve aí junto conosco. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, principalmente com pessoas que vocês acham que pode ajudar, né? Porque o nosso objetivo aqui é só esse.
é Isso. ajudar. E, claro, Muito rever, obrigado a entre aspas, todos. todo mundo. Claro, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim por direct, eu sempre respondo. Estou à disposição. Estamos aí. Um beijão. Tchau, gente. Um Valeu, beijo. Fiquem Fabíola. com Beijo, Deus. obrigado. Se Até cuidem. a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Gente, um beijão para vocês. E não esqueçam de compartilhar, curtir. Beijo, beijo, beijo.